Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais falaremos no vídeo de hoje, começamos falando sobre os ataques ucranianos em território russo e também sobre ataques russos em território ucranianos. E no meio disso tudo, sempre a população civil. Para começar, tivemos um incidente na região de Voronezh, no sudeste da Rússia. Destroços de um drone lançados pela Ucrânia caíram causando um breve incêndio em uma instalação de infraestrutura. O governador Alexander Gusev tranquilizou a população dizendo que o fogo foi rapidamente apagado e, felizmente, não houve feridos. Agora vamos focar na cidade de Pokrovsk, uma área estratégica no leste da Ucrânia onde a situação é extremamente tensa. Como comentamos longamente em um de nossos vídeos recentes, as forças russas estão concentrando seus ataques mais pesados nessa região. Principalmente porque Pokrovsk é uma rota de suprimento essencial para as outras áreas em conflito, como Chassivar e Konstantinivka, na região de Donetsk. Imagine viver em um lugar onde nas últimas 24 horas ocorreram 52 ataques. É uma realidade bem difícil de imaginar para muitos de nós, mas é o cotidiano para os moradores de lá. Pokrovsk, que antes da guerra tinha uma população de cerca de 61 mil habitantes, agora vê muitos de seus moradores tomando a difícil decisão de abandonar suas casas. As tropas russas avançaram ainda mais perto da estrada estratégica a nordeste de Pokrovsk e Moscou afirmou ter tomado o controle do vilarejo de Lozovatsk, que fica a cerca de 6 quilômetros dessa rota. Esse avanço acaba colocando ainda mais pressão sobre os defensores ucranianos e os civis na região. Além disso, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças também tomaram os vilarejos de Prohris, Ivenivka e Voksh, todos situados a leste de Pokrovsk. Kiev não comentou sobre essas alegações, o que deixa a situação ainda mais incerta para quem está na linha de frente. A violência não se limita apenas a Pokrovsk. Em Toretsk, outra cidade que enfrenta combates intensos, pelo menos 3 pessoas foram mortas e outras 3 ficaram feridas devido ao bombardeio russo. Isso segundo o governador regional de Donetsk. Muitos civis de Toretsk estão evacuando para Pokrovsk, buscando refúgio em uma cidade que, apesar de já estar também sob ataque, oferece uma esperança de segurança maior. Bom, gente, mas se tem gente fugindo da região, há quem busca segurança lá. E aqui eu falo da história do jornalista somali Ilyas Ahmad Elmi, que nos mostra o quanto a busca por segurança pode se transformar em uma jornada bem complicada. Há um ano, Elmi decidiu sair da Somália e tentar a sorte na Europa. Ele vinha sendo ameaçado por extremistas jihadistas em seu país e esperava encontrar asilo na Alemanha, onde planejava se reunir com seu filho de 8 anos, a quem nunca conheceu pessoalmente. Em uma entrevista por telefone, ele explicou o seguinte: "Saí porque queria ver meu filho, que nunca conheci, e porque recebi ameaças." Elmi voou para a Rússia e de lá viajou por terra até Belarus, de onde planejava cruzar a fronteira para a Polônia. Esse caminho era considerado mais seguro do que atravessar o Mediterrâneo. No entanto, em vez de encontrar uma rota segura para a União Europeia, Elmi enfrentou meses de dificuldades extremas. Ele contou que foi espancado por guardas de fronteira, forçado a passar semanas vivendo em uma floresta e também testemunhou a morte de uma jovem somália de seu grupo devido à falta de atendimento médico. Desesperado, Elmi voltou para a Rússia com a esperança de cruzar para a Finlândia. Mas antes que pudesse chegar à fronteira, foi preso e coagido a se juntar ao exército russo. Ele foi informado de que seria treinado em um campo com outros migrantes irregulares e enviado para lutar na Ucrânia. Elmi recusou e agora enfrenta a deportação, mas ainda espera por uma intervenção que lhe permita ir para a Alemanha ou outro país seguro. O mais frustrante para Elmi é que ele conseguiu entrar em território da União Europeia em 2 ocasiões, cruzando a fronteira de Belarus para a Polônia. Em ambas as vezes foi forçado, empurrado de volta para Belarus pelos guardas de fronteira poloneses, uma prática que ativistas de direitos humanos dizem ser ilegal e desumana. À medida que a conversa sobre migração na União Europeia se torna mais rígida, a história de Elmi ilustra as consequências não intencionais das políticas fronteiriças duras da Europa, onde uma pessoa em busca de abrigo pode ser empurrada para o campo de batalha. Elmi acreditava que seu histórico de uma década como jornalista e as ameaças que havia recebido seriam suficientes para justificar seu pedido de asilo. Ele trabalhou em condições difíceis por anos. Um trabalhador de direitos humanos internacional que pediu para não ser identificado lembrou de ter ajudado Elmi em 2010, quando ele foi forçado a fugir de sua cidade natal na região de Beledene, tomada pelo grupo jihadista Al-Shabaab. Em 2015, houve um ataque do Al-Shabaab na cidade onde Elmi vivia.
Sua esposa, Muna, contou em uma entrevista telefônica que ficou apavorada e não sabia o que fazer. Ela estava grávida e temia pelo filho. Ao ver algumas pessoas deixando a cidade, acabou indo com elas. Segundo seu depoimento, achava que o marido não havia sobrevivido ao ataque. Ela viveu inicialmente em Nairobi, antes de viajar para a Noruega e depois para a Alemanha, onde ela e seu filho receberam status de refugiados. Eumi ficou para trás, trabalhando em diferentes empregos antes de assumir seu mais recente papel como chefe de programas e mídias sociais para a rede de televisão estatal SNTV, em Mogadíscio. Ele disse que recebia ameaças frequentes de números anônimos em seu celular. No final de 2021, um atentado suicida do Al-Shabaab matou seu amigo, o diretor da rádio Mogadíscio, Abdiaziz Mohamed Guled. Esse incidente foi uma virada na vida dele. Segundo ele desmaiou de medo naquela noite e não conseguiu continuar trabalhando. Simark Mohamed, o ex-diretor da SNTV, também estava no carro com Guled. Ele foi ferido na explosão e agora vive na Europa. Eumi deixou a Somália e passou algum tempo no Quênia antes de conseguir um visto russo e voar para Moscou, tendo ouvido falar da supostamente segura rota via Rússia para a União Europeia. Quando chegou à área da fronteira entre Belarus e Polônia no final do verão passado, percebeu que a travessia não seria tão fácil. O terreno era densamente florestado e a Polônia havia erguido um muro ao longo de partes da fronteira, dificultando a passagem. Quando seu grupo conseguiu entrar na Polônia, os guardas poloneses espancaram alguns dos refugiados e os forçaram a voltar para Belarus. Lá, os guardas bielorrussos se recusavam a deixar as pessoas saírem da área da fronteira, o que significava que muitas vezes ficavam presas em uma zona de fronteira densamente florestada por semanas a fio. Essa saga do jornalista joga luz sobre uma situação que muitas vezes a imprensa em geral não se importa muito em comentar: as crises e conflitos no continente africano. E podemos considerar que boa parte desse desleixo em abordar os problemas africanos, varrendo-os para debaixo do tapete, está na gênese de parte do problema migratório que o Ocidente e principalmente a Europa enfrenta hoje. Basta olharmos apenas como exemplo para a crise humanitária gravíssima que está se desenrolando no Sudão, o terceiro maior país da África, onde uma das piores fomes em décadas está prestes a acontecer. O Sudão está há mais de 15 meses mergulhado em um conflito civil devastador que trouxe calamidade e horrores indescritíveis. As estimativas sobre o número de mortos variam, mas o principal enviado dos Estados Unidos para a região sugeriu recentemente que cerca de 150 mil pessoas podem ter sido mortas desde que a disputa entre os dois senhores da guerra rivais eclodiu no ano passado. Agora, as Nações Unidas afirmam que cerca de 750 mil pessoas estão à beira da fome. Autoridades ocidentais comparam o que está acontecendo à fome na Somália em 2011, onde 250 mil de pessoas morreu, metade delas crianças. Os efeitos da guerra são vastos e já podem ser medidos em superlativos. O Sudão abriga a maior crise de deslocamento interno do mundo, com cerca de 11 milhões de pessoas forçadas a abandonar suas casas devido aos combates. O Sudão também enfrenta a maior crise educacional do planeta, com a maioria das escolas fechadas e cerca de 19 milhões de crianças sem poder frequentar as aulas. E, infelizmente, o Sudão vive a maior crise de fome da atualidade, com cerca de 26,6 milhões de pessoas, mais da metade da população, em insegurança alimentar e, segundo as agências da ONU, 14 áreas do país foram declaradas em risco de fome. O país está sendo dilacerado por forças leais a dois ex-aliados, Abdel Fattah al-Burhan, comandante das Forças Armadas Sudanesas, e Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti, chefe das Forças de Apoio Rápido RSF, uma facção que remonta às campanhas Genô-Pontim-Pontim da milícia Janjaweed na região de Darfur há 2 décadas. Em vez de enterrarem as diferenças, ambos os lados parecem decididos a continuar sangrando seus inimigos à medida que a guerra se espalha pelo país, depois de ter começado na capital, Khartoum, em abril de 2023. Eles se culpam mutuamente pelo sofrimento infligido à população civil, com inúmeros relatos de massacres, estupros em massa e outras atrocidades. Bombardeios e ataques aéreos destroem bairros indiscriminadamente. Há casos documentados de crimes de guerra, particularmente envolvendo a RSF e milícias aliadas que massacram não-árabes em cidades e vilarejos que tomaram. Saques e violência arruinaram colheitas em todo o setor agrícola do Sudão, e grupos de ajuda humanitária reclamam de grandes dificuldades para levar ajuda ao país.
Recentemente, uma equipe de jornalistas do Washington Post percorreu 5 cidades no Sudão e relatou a escala de desastre. Segundo eles, nas enfermarias de emergência, as mãos das mães abanavam as costelas frágeis de bebês lutando para respirar, enquanto outros pais contavam sobre crianças adormecidas que foram mortas em suas camas quando projéteis de artilharia atingiram seus bairros. Prisioneiros e soldados falaram sobre jovens mortos longe de casa, com seus corpos em decomposição no calor, antes de serem jogados em sepulturas não identificadas. As partes em conflito concordaram em participar de novas negociações, facilitadas por um esforço conjunto liderado pelos Estados Unidos e a Arábia Saudita. Estão previstos para acontecer na Suíça no próximo mês. Olha a Suíça aí, gente. Segundo o secretário de Estado Antony Blinken disse em um comunicado na semana passada, as conversações na Suíça têm como objetivo alcançar uma cessação nacional da violência, o que permitiria o acesso humanitário a todos os necessitados, além de desenvolver um mecanismo robusto de monitoramento e verificação para garantir a implementação de qualquer acordo. O conflito tem sido marcado por várias falsas esperanças, com cessar-fogos e tréguas que mal duram dias, às vezes horas, e isso após serem acordados. Organizações de ajuda humanitária alertam que as Forças Armadas Sudanesas, que representam a facção formalmente reconhecida como Governo do Sudão pela ONU, estão impedindo o fluxo de assistência alimentar crítica para áreas ocidentais do país controladas pela RSF. O que cruza a fronteira muitas vezes é desviado ou saqueado, enquanto as investidas da RSF nas regiões agrícolas do Sudão agravam a escassez de alimentos. Para os grupos de ajuda, o acesso às comunidades em perigo e os recursos necessários para ajudá-las são escassos. Uma conferência de doadores em Paris, em abril, arrecadou cerca de 2 bilhões em promessas para o Sudão, apenas metade do valor solicitado pelas Nações Unidas. Mas os fundos prometidos ainda não se materializaram completamente. Em uma pesquisa divulgada na semana passada, a Mercy Corpus disse que 1/4 das crianças no estado de Darfur Central estavam tão desnutridas que poderiam morrer em breve. Especialistas dizem que apenas o Programa Mundial de Alimentos, a maior organização humanitária do mundo, com um orçamento de 8,5 bilhões no ano passado, tem os recursos e a expertise necessários para intensificar uma operação de emergência em grande escala. Mas sem acesso desimpedido à fronteira, fornecer ajuda tem se mostrado extremamente desafiador. A guerra continua, moldada por uma teia de interesses geopolíticos bem complexos. As Forças Armadas Sudanesas são atualmente apoiadas política ou materialmente pelo Egito, Irã e Ucrânia. Enquanto isso, a RSF é supostamente apoiada pelo Grupo Wagner, que é um proxy russo, e pelos Emirados Árabes Unidos, que supostamente enviaram armas para apoiar Emedit em um esforço para reverter a influência islâmica no Sudão, como parte da estratégia mais ampla dos Emirados Árabes na região. A contínua interferência externa no Sudão provavelmente vai prolongar a guerra. Um briefing do Grupo de Direitos Humanos Anistia Internacional na semana passada detalhou o constante fluxo de armas no conflito. O grupo documentou a presença de novas armas e munições de países tão diversos quanto China, Rússia, Sérvia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Iêmen, importadas em grande quantidade para o Sudão e depois proliferando pelos campos de batalha, incluindo na região assombrada de Darfur, que está sujeita a um embargo de armas da ONU há 2 décadas. Essa pesquisa mostra que armas que entraram no país foram colocadas nas mãos de combatentes acusados de violações de direito humanitário internacional e dos direitos humanos. Bom, gente, saindo da África e cruzando o Atlântico, chegamos à América. Hoje, segunda-feira, diversos países, incluindo os Estados Unidos e algumas nações latino-americanas, questionaram os resultados da eleição presidencial na Venezuela e clamaram por maior transparência após o Conselho Eleitoral de Nicolás Maduro declarar sua vitória. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou sérias preocupações, afirmando que tem sérias dúvidas de que o resultado anunciado refletia a vontade ou os votos do povo venezuelano. Ele pediu aos oficiais eleitorais que publiquem a tabulação detalhada dos votos e acrescentou: a comunidade internacional está observando isso muito de perto e responderá de acordo. Vários países da América Latina, incluindo a Colômbia, que tem laços bem próximos com Maduro, também expressaram ceticismo em relação aos resultados, assim como a Espanha, Itália e outras nações europeias. Por outro lado, Rússia, China, Irã e Cuba foram alguns dos países que parabenizaram Maduro pela vitória. O Conselho Eleitoral Oficial da Venezuela anunciou, após resultados parciais, que Maduro venceu com 51% dos votos,
enquanto o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, obteve 44%, apesar de parte das pesquisas independentes sugerirem que Gonzalez recebeu o dobro dos votos de Maduro. Como vocês sabem, Maduro está no poder desde 2013 e muitos o culpam pelo colapso econômico do país rico em petróleo e pelo êxodo de milhões de cidadãos, enquanto outros responsabilizam os Estados Unidos pelas duras sanções impostas ao país. Maria Corina Machado, a força motriz por trás da campanha da oposição, disse em uma conferência de imprensa que o que aconteceu na Venezuela foi um enorme movimento social e que eles não irão parar. Antes da eleição, o governo de Maduro impediu que Machado concorresse, prendeu trabalhadores de campanha e negou à oposição acesso aos meios de comunicação estatais. No domingo, houve relatos de bloqueios de estrada, atrasos e violência em alguns centros de votação. A reivindicação de vitória de Maduro ameaça isolá-lo ainda mais no cenário mundial. Hoje, Maduro afirmou, sem mostrar provas, que o Conselho Eleitoral havia sido hackeado por um país não identificado, causando um atraso na publicação dos resultados completos da eleição de domingo. Líderes latino-americanos de todo o espectro político expressaram dúvidas sobre os resultados. O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Luiz Gilberto Murilo, pediu uma verificação e auditoria independente da contagem de votos o mais rápido possível. O presidente chileno Gabriel Boric, de centro-esquerda, descreveu os resultados oficiais como difíceis de acreditar, exigindo que observadores internacionais independentes tenham acesso aos resultados completos. Do Chile, não reconheceremos qualquer resultado que não seja verificável, escreveu ele hoje no X, o antigo Twitter. Do outro lado do espectro político, o presidente argentino Javier Milei também afirmou que não reconheceria uma fraude, postando no X que os venezuelanos escolheram acabar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. O presidente argentino chamou as Forças Armadas da Venezuela para defender a democracia e a vontade popular. O ministro das Relações Exteriores do Peru, Javier González, acusou o regime de Maduro de ter a intenção de fraude e convocou o embaixador peruano na Venezuela para consultas. Segundo ele, o Peru não aceitará a violação da vontade popular do povo venezuelano. Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Uruguai também pediram uma contagem transparente dos votos por observadores independentes. Enquanto isso, Rússia, China, Irã, Cuba, Bolívia e Honduras, todos aliados da Venezuela, enviaram mensagens parabenizando Maduro pelo resultado anunciado da eleição. Após o embaixador russo em Caracas descrever a contagem de votos do Conselho Eleitoral como credível, o presidente Vladimir Putin parabenizou Maduro. Veja o que ele disse: "Lembre-se de que você é sempre um convidado bem-vindo em solo russo." O Ministério das Relações Exteriores da China parabenizou Maduro e a Venezuela por uma eleição bem-sucedida. Veja a declaração: "China e Venezuela são bons amigos e parceiros que se apoiam mutuamente." O Ministério das Relações Exteriores de Cuba afirmou que Raul Castro, ex-presidente do país e irmão mais novo do falecido Fidel Castro, ligou para Maduro para parabenizá-lo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.